Ok. Bom, boa tarde aí, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Valeu pelo Boa tempo já de tarde. vocês aí. Basicamente, eu preparei um material aqui para falar sobre duas coisas. Sobre um treinamento bem básico para quem não tem noção de como funciona Docker e também um pouco sobre o que aconteceu em um dos maiores eventos que a gente tem sobre containers no mundo, que é a DockerCon, né? Aconteceu dessa vez de modo remoto, né? Ainda respeitando as questões da pandemia e tudo mais, né? E aí eu acompanhei e trouxe basicamente os highlights que a gente teve durante essa apresentação, que são coisas que muito provavelmente daqui a um tempinho vão começar a interferir no mundo aí do desenvolvimento e na vida de vocês, assim, né? Então, basicamente, é um treinamento para quem não tem muito conhecimento de Docker e de containers em si, né? E por que a gente usa containers, né, na parte de DevOps e também na parte de desenvolvimento, né? E também para quem já tem um conhecimento e às vezes não sabe algum comando e tudo mais, né? Tanto essa apresentação como um outro material que eu preparei junto com o Lucas Figueiredo, que é aqui do meu time, contendo dicas e macetes que eu aprendi durante o tempo que eu uso o Docker, né? Então, meio que uma bíblia, assim, de coisas que a gente pegou e pega no dia a dia, que talvez pode ajudar vocês aí com algum probleminha que vocês possam ter, etc. Né? Eu vou compartilhar com vocês depois, esses dois documentos, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar no Teams, ou também no final aqui da apresentação, tiver alguma dúvida e eu souber responder, claro, porque não sei tudo, né, ainda. Então, é isso aí. Bom, basicamente eu quero falar inicialmente como que surgiu por que a gente tem essa necessidade de utilizar container em tudo hoje em dia, né? Antigamente a gente usava muita máquina virtual, utilizando em serviços on-premises, né? E também em data center, né? Então a gente tinha sempre aquele costume. Trabalhei em várias empresas em que às vezes dava algum problema na parte de infraestrutura. Depois de um deploy, a gente tinha que ir até o DC fisicamente lá, acessar o hack lá e fazer algum tipo de alteração na mão lá, dar um reboot na aplicação direto na mão, porque a virtualização estava quebrada, né? Então, antigamente, cada aplicação que você utilizava em uma máquina virtual, você tinha que fazer a utilização de um sistema operacional separado, com um servidor físico, muitas vezes, em caso de empresas, né, e de arquivos de produção, né? Precisava estar sempre conectado com a internet para você poder fazer seus testes e subir os containers, né? Tinha enorme gasto com energia por conta dessa infraestrutura que você tinha que ter, né, no ambiente, né, tanto da parte de internet como também para fazer toda a parte de resfriamento do data center e também da própria energia para manter as máquinas funcionando, né? E também você tinha que ter muitas pessoas especializadas para fazer todo o tipo de configuração, né? Então você tinha ali o cara que fazia todo o cabeamento, tinha uma pessoa que era responsável justamente pela parte de resfriamento do data center para não deixar o servidor ficar muito quente, né? Por conta de serem várias máquinas, isso era uma preocupação muito grande, ainda é. Então, você vê os data centers das principais provedores de nuvem hoje, AWS, Google, a Microsoft, eles se preocupam bastante com isso, então é um ambiente super controlado de temperatura para que não tenha esse tipo de problema, né? Então, você vê que era bem trabalhoso para você conseguir usar e subir uma aplicação para você fazer um teste, né? O desenvolvedor tinha que passar por tudo isso para poder subir uma máquina virtual lá dentro do ambiente de desenvolvimento ou de QA que seja para poder fazer o uso da aplicação dele e fazer os testes que ele tem, né? Basicamente, aí nesse slide fala um pouco sobre a virtualização, né? Que você consegue, com a virtualização no sistema operacional, utilizando base do seu SO próprio, né? Recursos da sua própria máquina, você consegue fornecer espelhos que são imagens para você poder utilizar as aplicações, né? Então, você, além de é, ter todo esse trabalho, você ainda acaba consumindo a sua infraestrutura física ali, né, no local, tanto do seu próprio computador, caso for uma aplicação de teste mesmo, né, como também
a infraestrutura local que poderia estar sendo utilizada e melhor otimizada para uso em outros ambientes, né? Então, isso que era meio complicado antigamente, né? E aí foi a partir dessa dor que se tinha, né, que foi começando a se pensar em como se utilizar container, né? Como que eu posso fazer para que eu conseguisse utilizar um sistema operacional com tudo que eu preciso dentro dele, para funcionar e subir uma aplicação, né? Inicialmente tinham muitos containers que rodavam há muito tempo atrás já, né, para fazer todo tipo de aplicação, principalmente aplicações bancárias, né? Se utilizava já container por conta de malhas que faziam processamento, então o pessoal agrupava tudo isso que já se chamava de container, né? Então nada mais é um container, como a gente costuma ver mesmo no navio. É um local onde você agrupa coisas que em comum fazem sentido para um tipo de solução que você possa ter, né? Que você possa precisar. Então, ele utiliza o mesmo kernel que o seu sistema operacional, no caso do Linux e tudo mais, né? E vai funcionar como uma VM. Só que ele não tem a necessidade de utilizar um sistema operacional, e por isso ele é muito mais rápido de você fazer funcionar e trazer o que você precisa, né, para rodar. Hoje a gente classifica o container a partir de runtimes. Existem algumas empresas que conseguem utilizar de runtimes diferentes para diferentes soluções. O que explodiu no mundo e todo mundo conhece, e é o que a gente está falando hoje, é o Docker, né? Que você tem uma capacidade muito grande de controle de imagem e de recursos que você tem ali dentro para poder fazer uso, né, de aplicações específicas, sejam elas de desenvolvimento web, back-end ou então até mesmo de redes, né? Qualquer tipo de aplicação você consegue montar uma imagem e colocar. A diferença é que o Docker veio com essa parte de controle e a gente consegue fazer conversionamento de código, utilizando o Git, e fazer a parte de usos de repositórios para armazenar esse tipo de imagem específica. Então, vamos supor que você trabalha, por exemplo, na HDN, nós temos um sistema, um software específico para a web, que você sabe que a imagem precisa estar customizada a certo ponto. Então, o que você faz geralmente é baixar uma imagem default, fazer todas as modificações dentro dela, com os comandos e com das maneiras que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. E a partir desse momento você consegue ter um controle muito legal da sua imagem, e deixar isso totalmente personalizado e seguro para o que a sua aplicação precisa, né? Sem utilizar a imagem pública e tudo mais, né? Então, o container veio justamente para isso, compartilhando, sem a necessidade de compartilhar recursos, né? Aí tem basicamente por que que você utiliza uma VM ou um container, né? Então, geralmente uma VM ele é mais para POCs, né? A VM hoje se utiliza dessa maneira, você precisa baixar algo assim, ou algo que você ainda não tenha uma imagem espelhada em um repositório, né? Para poder fazer a utilização, né? E a VM ela tem uma questão de que você não você tem que definir recursos próprios da sua máquina. Então, vem parte de memória RAM e processamento de CPU mesmo acabam sendo compartilhadas, então você fica refém daquele programa, seja ele um VirtualBox ou qualquer outro que você utilize. Isso acaba dando uma travada no seu sistema, né? Mesmo que você tenha uma máquina parruda, você não quer compartilhar ali, você quer continuar subindo a VM, mesmo subindo a VM, você quer continuar tendo uma agilidade legal no seu computador, né? Então, isso é uma das desvantagens, né? Com o Docker já é uma diferença muito grande, porque você consegue dentro dele determinar em modo de virtualização quais são os recursos que você vai capturar dentro daquela própria imagem. Então você consegue utilizar dentro de um container porcentagens de um processamento lógico, como uma CPU, e também de memória RAM, e também de armazenamento. Então você tem os três melhores mundos, né? E consumindo muito pouco recurso do seu próprio computador, né? E ainda mais se você subir isso na nuvem,
né? E eu costumo dizer que a finalidade do container não é ele ficar sempre rodando, né? O container ele iniciou como um propósito, né? Quando se pensa em container, logo vem na cabeça o navio, e o objetivo do navio é chegar no destino dele, que é um dos portos, né? Então, o container ele nasce para um propósito, para seja ele para montar uma imagem ou para botar algo no ar, e depois quando não tem mais a necessidade disso, ele facilmente pode morrer e outro tomar o seu lugar. Não tem independência nenhuma que vá travar ele com isso, né? E é hoje o que se tem baseado a cultura de DevOps, é nisso, né? Então você tem ali um ambiente totalmente com alta disponibilidade e escalabilidade. Então você pode ter um container ou você pode ter N containers rodando a mesma imagem ao mesmo tempo, sem ter concorrência entre os processos. Então é bem legal nesse ponto, né, para você utilizar dessa maneira e conseguir fazer um ambiente que o cliente final, que no caso é o usuário, não perceba caso caia alguma coisa, etc, né? E caso você precise fazer uma modificação em alguma das imagens, ele é facilmente substituído, diferente de você ter que resetar toda a máquina virtual e reinstalar o sistema operacional do zero, e tudo mais, né? Então ele veio justamente para isso, né? O, Hoje a gente tem o Docker para os três principais sistemas operacionais, Linux, macOS e também para o Windows, né? Principalmente agora o Docker Desktop no Windows. Para quem não tem muito contato com a linha de comando, e tal, ele tem uma interface bem interessante, né, para se utilizar e para quem conhece mais assim da parte do Git, como o SourceTree ou o GitKraken, a interface dele é bem parecida com esses recursos, né? Você consegue controlar a porta e tudo mais lá. Então, para quem não tem muito conhecimento em container, é super legal de você começar por ele, né? E agora o Docker Desktop ele está disponível tanto para as versões não virtualizadas de UI do Linux, né? Como também agora tem para, por exemplo, o Ubuntu e outras versões de distribuição que tem uma virtualização gráfica ali, né, do Linux. Então, isso é bem interessante, né? O Docker Desktop, ele é uma ferramenta que as funcionalidades básicas dele são gratuitas, você consegue subir um container, remover e utilizar, mas se você quiser ir mais a fundo e ter um pouco mais de complexidade, você já paga por isso, né? Porque é um software que foi desenvolvido a partir de um outro que é open source, então é natural que se cobre por algo desse gênero, né? E basicamente, como mostra na imagem, a gente tem algumas aplicações, né? Como a aplicação 1, aplicação 2 e N. Cada uma delas com um container ou X containers, você pode decidir isso. Você tem o Container Runtime, que é no caso, o Docker mesmo, né? Um sistema operacional e o tipo de hardware que você está utilizando ali dentro, sendo ele virtualizado ou não. Tá? Você pode também alocar recursos de hardware para um container utilizando uma máquina física dentro de um data center. Isso é bem interessante também e você ganha muito mais velocidade nesses casos, né? Aqui a gente tem uma relação entre imagem e container, né? Basicamente, qual a diferença entre uma imagem e um container, que é o que eu acabei explicando, adiantando um pouquinho, né? Na parte inicial, o container, ele é o local onde você vai ter um espaço para armazenar uma imagem. Então, dentro de um container, você consegue dar esse tipo de definição, né? Acho que é bem interessante nesse ponto, né? E você consegue fazer, como diz ali, fazer uma relação com programação orientada a objeto. Uma imagem é uma classe e o container é um objeto. Então, um compõe o outro, né? A gente tem a arquitetura do Docker, né? Que geralmente a gente utiliza eles são segmentos, né? São camadas, um incorpora o outro. Então a gente tem o client, que basicamente é a parte que vai definir os comandos que vão ser utilizados, que tem toda a parte intrínseca ali do Docker e como ele funciona, né? Depois a gente tem o host, que é onde fica rodando o processo que a gente costuma chamar de daemon, né? Dentro dele a gente costuma colocar os containers e os containers, por sua vez, armazenam as imagens, que por sua vez armazenam as aplicações, né? Então é bem interessante porque a gente tem ali no exemplo, a gente tem um Ubuntu que é armazenado dentro de uma imagem, dentro de um container, e esse container é posto no ar ou ele é gerenciável através do client, né?
Então, a gente tem, né, nessa parte. Claro que tem toda a configuração que você precisa fazer, dependendo do tipo de imagem que você quer utilizar e da finalidade que você tem, né? Mas basicamente ele funciona dessa maneira, né? Tem personalidades que você consegue configurar de rede específica para utilizar a mesma rede que o host está sendo utilizado. Tem modo de bridge para você utilizar no que é basicamente a rede default que vem no container, né? Para você utilizar. Tem modo overlay também para caso você queira compartilhar muitos containers com a mesma network, né? Que hoje em dia a gente em caso de aplicações muito grandes, microserviços que são muito grandes e precisam compartilhar, a gente utiliza dessa maneira, né? Então, basicamente, funciona dessa maneira, né? Aqui está basicamente explicando a parte do cliente do CLI, que basicamente é a linha de comando que você está utilizando para poder fazer a interpretação do comando que você vai utilizar. O Docker Registry, ele é o repositório, acho que muitos de vocês já devem saber por trabalhar na parte de provisionamento de microserviços e tudo mais, né? Então, a gente tem bastante costume de utilizar isso nas aplicações, tanto aqui da HDN como dos clientes da HDN, para armazenar as imagens com as respectivas aplicações que vocês desenvolvem, né? Então, a gente faz toda a parte de infraestrutura e disponibiliza hoje em recursos que são serverless, sem a necessidade de um servidor alocado ali, uma imagem do Docker, né? Então, está bem presente no dia a dia. A gente, em diversos projetos, quando a gente tem a solicitação para criar uma pipeline, etc., já é meio que um padrão, porque além disso ser muito barato, também você tem uma facilidade muito grande, como eu disse, de deu algum problema, você mata e sobe uma sem ter muito problema de compatibilidade ou de indisponibilidade, entendeu? Então, essas imagens podem ser armazenadas em diversos registries. Existem o próprio Docker Hub, que é o registry, repositório de imagens da própria Docker. A gente tem registries que na AWS, na Amazon é o ECR. A gente tem também na Azure, que é o Azure Registry também, né? Que basicamente todas eles têm a mesma funcionalidade, né? Que é justamente para armazenar o tipo de imagem, né? E o ideal é que toda imagem que você suba, sendo ela personalizada ou não, fique em um repositório de acordo com o tipo de restrição que vai se ter nessa aplicação. Então, tomar muito cuidado com repositórios públicos, que você pode colocar dados que, se forem transmitidos, podem ser pegos aí por pessoas, como chaves, acesso a strings de conexão de banco, né? Todas essas imagens elas contêm isso. Então, se uma outra pessoa instalar essa imagem que você configurou na mão, você corre o risco de ter uma invasão, algum tipo de coisa nesse sentido, né? Aqui, basicamente, vou demonstrar para vocês rodando um comandinho aqui. Deixa eu só separar aqui. Esse comando, basicamente, depois eu vou explicar a sintaxe dele, mas é só para vocês verem como é fácil a gente utilizar um web server, por exemplo. O Nginx geralmente se utiliza para aplicações web, tem outras finalidades também para gerenciamento de proxy e fazer balanceamento de carga também. Ele é bem eficiente nessa parte, mas é bem simples para vocês verem. Tem configurações mais específicas que a gente consegue fazer com ele. Deixa eu só. Aqui eu uso o Windows por conta das ferramentas que a gente tem, mas eu uso o WSL aqui para poder emular o Linux dentro da minha máquina. Então, basicamente, eu já tenho o Docker instalado aqui na minha máquina. Eu vou só rodar esse comando. Aqui essa flagzinha que eu estou passando, "-e", é porque eu estou utilizando uma variável de ambiente, onde eu estou especificando que o autor, que no caso foi modificado para ser exibido no front-end da web, vai ser o que eu defini aqui, né? Então eu vou colocar workshop, HDN, Docker e DockerCon 2022. Certo. A gente tem outras flagzinhas que a gente utiliza. Por exemplo, o "-d", ele utiliza o daemon, que eu falei um pouquinho atrás, onde ele roda toda a parte de container e aplicação, ele vai rodar em background, né? Então a gente tem a parte de
para que não fique travado o meu terminal aqui e tudo mais. O "-p" é em qual porta eu quero expor, sendo sempre a primeira porta ser definida a porta local e a segunda a porta que será alocada dentro do container, né? E aqui, depois, basicamente, é a variável de ambiente, com o valor que eu defini para ela. E aqui, o nome da imagem, né? Esse é um repositório público que é usado para teste, tá? Então, dá para você modificar de outras maneiras e tem toda a documentação que você pode utilizar. E você consegue acessar ele através do Docker Hub mesmo. Então, você sempre segue basicamente essa sintaxe aqui, né? Esse carinha aqui, ele é o hashzinho de criação do meu container. Então você tem aqui algumas informações. Esse comando que eu rodei é só para a gente poder listar os containers. Ele vem com o ID do container, que vocês podem ver, ele tem o mesmo início do que o que é trazido para a gente quando a gente coloca, né? O nome da imagem, que foi definida no momento de criação, né? O comando do bash que ele está interpretando lá dentro e o local onde está sendo montado, quanto tempo ele está rodando e a porta que ele está alocado, que no caso é a porta 8080 ou 443 para colocar o protocolo seguro, né? Ali, como eu não especifiquei host, ele deve estar aqui no meu localhost, né? Aqui você vê que ele subiu o Nginx. Eu acho que ele está puxando um cachezinho. Deixa eu só entrar aqui em private. Aí ele já traz a personalizada pra gente, que é o que a gente queria exibir. Então, aquela flagzinha, como vocês podem ver, ele só alterou algo para a gente colocar aqui. Óbvio que tem coisas muito mais complexas que a gente consegue modificar aqui. Geralmente, nas imagens da HDN, dentro de aplicações, a gente altera algumas configurações nesse web server, que hoje é o mais utilizado, né? E o mais rápido também para se utilizar nesse tipo de situação, né? Então é bem tranquila e dá para vocês verem que, tipo, com um comandinho e um pouco de pesquisa ali, vocês conseguem testar aplicações de vocês no dia a dia ali, que às vezes, por exemplo, vocês teriam que solicitar ou para o meu time ou para alguém subir uma imagem, tá? Para vocês poderem ver o código rodando e tudo mais, sem utilização da IDE, né, no caso. Deixa eu só voltar aqui o compartilhamento. Legal. É, como eu disse, a gente pode modificar as imagens, né, de container, né, e geralmente a parte que você utiliza é o interpretador de Git, que no caso o runtime do Docker é o Docker commit, né, então geralmente você utiliza o Docker commit, o ID do container e a imagem que você quer modificar, né, e ele vai fazer essa modificação na imagem que você solicita, né. O ideal é você montar a imagem como você quer. Então, geralmente, nesses casos, até como está descrevendo no documento, o ideal é utilizar o Dockerfile para isso. No Dockerfile, nada mais é do que uma receita de bolo para você fazer uma imagem personalizada, tá? Então, diversas aplicações aqui da HDN a gente utiliza, praticamente todas, o Dockerfile, né? Acho que até o Jean já deixa isso como pré-exigência já para no momento de subida do repositório. Então, você tem algumas flagzinhas que no começo parece ser bastante coisa, mas com o tempo você vai conseguir identificar o porquê de cada uma delas, né? E às vezes você consegue até ter um tipo de manutenção interessante para você resolver algum tipo de problema, né? Você consegue se virar assim, às vezes executando um outro comando, ou você precisa que faça uma coisa específica, você coloca uma flagzinha diferente, então ele é bem flexível nesse ponto com esses comandos, né? Aí acho que não cabe eu explicar cada um dos comandos, porque é bastante coisa, né? Tem essa página e também tem esse outro aqui, né? Onde você vai utilizar, mas basicamente os mais os mais utilizados é o entry point, né, que você vai fazer a configuração do container para rodar um tipo de executável, né? Qual vai ser esse executável? O copy, para fazer cópias de arquivos, então geralmente a gente copia um arquivo que está sendo buildado no momento de runtime para uma imagem destino, que é o que a gente geralmente faz com aplicações .NET e as aplicações React, né?
O from, geralmente a gente vai utilizar uma imagem como base, né? Como eu disse, a gente tem imagens que são oficiais, que são totalmente é, protegidas, assim, né? E são imagens que não são modificadas com constância. Então, você consegue utilizar a partir de uma imagem, no caso, por exemplo, aquela do Alpine do Nginx que eu usei há pouco, você consegue utilizar uma imagem parecida como base para poder modificar uma base destino e criar a sua própria imagem, né? Ahn, essa parte do add é para você adicionar arquivos, tem também a parte de env para você fazer utilização de variáveis de ambiente dentro do próprio container. Expose a gente utiliza bastante também. Geralmente a imagem base, quando você quer expor alguma coisa, ela geralmente tem uma porta padrão para você expor um tipo de serviço. E se você não definir essa flagzinha no expose, ele não vai interpretar que a imagem precisa dessa porta aberta. E vai deixar essa porta fechada, e às vezes você vai testar algum tipo de aplicação numa porta específica, ele simplesmente não retorna nada porque você não configurou isso antes, né? O volume é um ponto de montagem dentro do container, então você consegue montar um volume para que haja um certo um certo tipo de persistência de dados dentro da sua imagem do container, então, e consegue também fazer atualizações a partir desse volume de montagem, então você pode fazer um volume apontando para uma pasta, um diretório específico dentro do Linux, para expor um front-end, e toda vez que você alterar essa pasta localmente, depois quando você rodar novamente o container, ele vai replicar o que está constando no seu volume local, né? Isso pode ser utilizado de diversas maneiras, tanto local, como eu expliquei, na sua própria máquina, como utilizando de recursos dentro do cloud, para a gente poder puxar essas configurações e etc, né? Aqui tem basicamente como a gente faz para fazer a criação de uma imagem. Então, geralmente, a partir de um arquivo, a gente consegue utilizar, né? Então, a gente consegue colocar esse comando, que é o docker image build "-t", o nome da imagem que você quer e o local onde está o seu arquivo, né? E ele monta a partir do seu Dockerfile. Então, é interessante o Dockerfile a partir desse momento mesmo, tá? A gente tem o Docker Compose, ele é um pouco diferente do que o Dockerfile, no sentido de que o Dockerfile você consegue customizar a imagem do modo como você quiser, para que ele faça o funcionamento específico para aquela aplicação. E o Compose já não, você pode utilizar essa mesma imagem dentro do Compose e fazer como se fosse um outro tipo de receita e subir diversas aplicações de uma vez só em vários containers. Então, você consegue segmentar o que, por exemplo, um WordPress. Você quer subir um WordPress, você precisa que o banco de dados esteja de pé para ele poder funcionar. Então, você consegue fazer essa dependência de um serviço para o outro, né, para poder fazer funcionar esse tipo de imagem, né? Então, acho que basicamente com isso daqui você já tem uma noção de como funciona o Docker e quais são as principais coisas que ele utiliza para poder manipular a imagem e fazer a aplicação rodar na sua máquina ou na nuvem mesmo, né? Depois com os comandos e com a documentação que eu vou mandar para vocês, vocês vão ter bem mais exemplos de como isso funciona e coisas que vocês vão poder usar no dia a dia de vocês para poder testar isso, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a DockerCon, né? Que ela aconteceu no dia 9 e 10 de maio aí, né? Foi um evento bem interessante, né? Aqui acho que ele tá printando toda a tela, deixa eu ver só. Aqui embaixo depois eu tenho o link, depois eu vou demonstrar para vocês. Vocês conseguem assistir todas as palestras do DockerCon ainda, durante acho que 30 dias eles estão disponibilizando lá para vocês assistirem, de tudo que foi falado, tá? Eu separei alguns tópicos dos quais eu assisti, né? E o que pode ser importante para ajudar vocês no dia a dia, né? Então, basicamente, acho que, deixa eu ver se ele travou aqui. Aqui. É, como o Docker e o desenvolvimento de software, eles estão basicamente um ligado no outro, né? Sem um, o outro não sobrevive, né? Então, eu separei algumas das coisas que vão modificar aí, talvez, no futuro para vocês, né? Aqui são algumas extensões que vieram realmente à tona e que vão ser muito utilizadas,
e vão ser exigidas muito provavelmente por algum dos clientes da HDN, tá? A primeira delas é o Sneak. A gente consegue, através de um comando Docker Sneak Scan, vai fazer um scan dentro, por exemplo, vamos supor que você subiu uma imagem da sua aplicação .NET e dentro dela você quer fazer uma verificação daquela imagem que você montou, se tem algum tipo de problema, tal, e quer fazer algum tipo de análise. Você pode, com essa extensão, fazer esse tipo de análise. O Sneak, ele tem níveis de gratuidade, mas ele é uma ferramenta paga, tá? O Triv faz exatamente a mesma coisa, né? Juntamente com essas outras duas bibliotecas aqui, é, essa vem do Mesh e o próprio JFrog consegue utilizar junto com um container uma capacidade muito alta para a gente explorar no momento de criação das imagens, se está tudo correndo certinho, se está indo sem problema, né? O build da própria imagem, né? Também foi falado bastante sobre o Fast API, né, que hoje ele é utilizado por milhões de desenvolvedores, né, tem mais de 40 milhões de estrelas no repositório do GitHub deles, né, e é uma ferramenta muito poderosa para você desenvolver APIs baseada no Python, né. E ele teve algumas particularidades que nesse ano de 2022 conseguem aplicar muito poder de uso para aplicações desenvolvidas e APIs desenvolvidas em Python. Então, para quem curte aí Python, é show de bola essa nova feature que eles tiveram. Tá? Basicamente é isso. Também tem uma questão interessante no Docker que foi falado, que também vai estar muito presente aí, que são as aplicações descentralizadas, né, muito utilizadas para se trabalhar com blockchain, etc., né, que são os DApps. São aplicações para você fazer minting servers e botar aplicações para produzirem NFTs e fazer a parte de concorrência em criptomoedas que vai estar cada vez mais presente no dia a dia e o Docker já está preparado para receber esse tipo de imagem também, né? E muito provavelmente aí no futuro a gente vai ver cada vez mais desenvolvendo solicitação de cliente para montar esse tipo de aplicação descentralizada, né? Uma aplicação serverless que não depende de nenhum outro sistema, somente da conexão como se fosse uma comparação bem boba, mas uma placa-mãe onde você responde somente a ela, que no caso é um blockchain, né? Então, isso é bem interessante. Acho que eu falei bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida e eu souber responder, claro, pode perguntar aí, pessoal. Fica aberto, pessoal. Vocês podem ou ligar o microfone, ou se quiser mandar no chat também, fica à vontade. Opa, Kaique, eu tenho. Na verdade, não é uma. É uma dúvida também, né? A gente consegue. Cara, eu acho que até consegue, né? Mas seria fácil para a gente ter um ambiente Docker para desenvolvimento mesmo, né? Por exemplo, eu trabalho no sistema Linux, mas o desenvolvedor que trabalha comigo trabalha no Windows. Então, às Uhum. vezes, a gente tem algumas dificuldades de ambiente mesmo, né? A gente poderia usar o Docker para criar Sim, um ambiente único de desenvolvimento? na verdade, o que você consegue fazer, Rodrigo, é basicamente você vai se adaptar à utilização da imagem. Então, vocês dois podem fazer alterações em uma imagem e deixar ela no repositório, como se fosse versionamento de código mesmo, entendeu? E aí vocês conseguem partilhar do mesmo sistema operacional dentro da imagem do container sem necessariamente depender do SO que você está rodando na sua máquina ou na dele. Pô, legal, cara. Obrigado, viu, Kaique? Nada. Isso aí ajuda bastante, isso aí, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o documento. Uhum. Só para eu dar uma folhada aqui. Só vou interromper o compartilhamento aqui. Eu tenho só para mostrar para vocês basicamente o documento. Tem bastante coisa, muita coisa é da época que eu comecei a aprender o Docker e muita coisa quem passou foi o Lucas,
né, do Lucas Figueiredo aqui do meu time, né, ele ajudou a desenvolver porque ele está entrando basicamente no mundo do DevOps agora, e aí eu pedi a ajuda dele justamente para montar uma documentação para quem estivesse começando agora com essa parte do Docker, né, que eu acho que não tem nada melhor do que uma pessoa que está aprendendo junto poder compartilhar com outras pessoas que estão aprendendo também, né. Deixa eu ver aqui. Beleza. Aqui, como vocês podem ver, ele tem muitas exemplificações de, por exemplo, Docker logs para você pegar o tipo de log de um container específico, numa linha específica, a parte para você pegar toda a informação de um container, ou aqui no caso, utilizando um grep para buscar somente o IP dessa imagem que você está utilizando. Então, cara, é muito material mesmo. Tipo, acho que isso daqui, qualquer dúvida que vocês possam ter na parte de utilização, uma exemplificação aqui do Docker Compose, como você pode utilizar. Aqui a gente consegue definir a quantidade de CPUs, sendo 0.1, 10% de um vCPU, ou memória, sendo em megas ou gigas, você pode definir também. Então, cara, é muito personalizável e você consegue fazer praticamente tudo hoje em dia com ele, né? Deixa eu ver o que mandaram aqui. As imagens. Ah, sim, a imagem. O crédito é todo com o Léo, tá? Porque ele que buscou lá e editou as imagens, colocou bonitinha lá, porque eu não, não manjo muito dessa parte. Essa, para mim, é a parte mais complicada foi montar a documentação. Então, bem tranquilo. Kaique, posso te fazer uma pergunta? Opa, manda. Cara, tipo assim, tu trabalhando com vários containers, né? Chega um momento que tu acredita que tu chega a ter a necessidade de usar um orquestrador, né? Uhum. Aí tu utiliza o quê? O Kubernetes? Eu sei que não tá no teu escopo aí da tua Sim, sim, não. apresentação, né? Mas tipo assim, o Tranquilo. que tu tá usando aí é o Kubernetes, né? Ou tu tá E hoje aqui na HDN a gente tem poucos clientes que utilizam orquestração, né? É mais utilizado por aplicações que necessitam realmente de uma alta disponibilidade. Então, geralmente uma aplicação web com front e back-end, geralmente a gente não utiliza uma orquestração, é mais como você disse, vários containers, né? Hoje o que está utilizando bastante, que a gente montou desde o início com a arquitetura, é a MS. Então, eles estão utilizando o Kubernetes, né, lá com o EKS dentro da AWS, né, e basicamente é justamente para isso. O orquestrador, ele vai servir para definir para você e te ajudar a controlar um tipo de aplicação, desde a parte de tráfego de rede que você vai colocar para cada uma das aplicações, mas também a parte de provisionamento e alta disponibilidade dessas mesmas aplicações. Então, Kubernetes entra bastante nesse ponto. Ele é um pouquinho, o Docker, ele provém um serviço de orquestração, que é o Swarm, né, que hoje não é mais suportado pelo Kubernetes e por isso cai um pouco em desuso. Também existe o Nomad, que é um outro serviço de orquestração que dá para se utilizar, mas o que tomou o mundo inteiro foi o Kubernetes mesmo e é o que basicamente todo mundo usa. Aí nesse caso aí, vindo para esse caso aí que tu falou, né? Dessa solução aí que tu tá publicado na AWS. Aí o Uhum. monitoramento, tu fica no próprio orquestrador ou tu monitora direto lá na AWS? Tem várias maneiras da gente conseguir fazer a parte de que a gente chama aqui de observability, né, lá dentro. Então, a gente consegue definir o monitoramento dos nós, que a gente costuma chamar, né, dentro das aplicações. E dentro dessas aplicações, a gente tem os pods que são representados pelos containers do Docker, aqui no caso, né. Então, a gente consegue ter o serviço do AWS ele é totalmente autogerenciável, do EKS, né? Então, você não precisa ficar monitorando ele o tempo inteiro, mas se você for subir, por exemplo, em um servidor, em um data center, algo assim, você precisa ter outras ferramentas que te auxiliem a verificar possíveis problemas de carga ou então de estresse que você possa ter com esse orquestrador. Entendi, valeu. Acho que o Matheus levantou a mão. Fala aí, Matheus. O Caicão, eu levantei aqui, mas eu acho que com a dúvida do Diego já meio que já sanou aqui a minha.
queria responder justamente qual que seria a diferença, né, de Docker e Kubernetes. Mas eu acho que já deu Uhum. para entender, cara. Basicamente o Docker é o cara que controla as marionetes, que o Kubernetes controla, na verdade, né? Então a gente tem, como eu disse ele pro Diegão, ele é o cara que está acima, somente orquestrando e ajudando a colocar ordem na casa. O Renan tem uma pergunta? Bom, eu tenho. Não é bem uma pergunta, mas primeiramente queria parabenizar ali pelo workshop aí, mandou bem demais. Eu já mexi um pouquinho com Docker, não sou nenhum especialista, mas já tive que, essa vida de programador, mexer uma coisa ou outra ali, né? Até tem um caso aqui, o caso que aconteceu comigo aqui, até acho que é legal para trazer para o pessoal aí, que eu queria comentar. Uma vez eu fui instalar uma imagem de um post numa estrutura lá da Google. Só que eu Uhum. sem saber conhecimento. Acho que cortou, Renan. Se puder repetir o finalzinho? Ixi, Acho que ele ruim, caiu. né? Eu acho que acabou a bateria do fone dele. O Google Não, derrubou ele. tranquilo. Bom, acho que basicamente é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvida, fiquem tranquilos pode me procurar sempre que vocês precisarem. Não garanto que eu vou responder rápido, porque a gente atua em muitos projetos e o nosso time é pequeno. Começou só comigo e hoje tem 4 pessoas, então a gente tá crescendo aqui na HDN para justamente ajudar vocês. Então, se vocês tiverem dúvida, joga lá no canal de DevOps do Discord e chama tanto eu quanto o Lucas ou o Rafael Cardoso, o Wesley Silva também, um cara brabo aqui também na parte de DevOps, né? Então, qualquer um de nós que vocês tiverem dúvida, a gente vai fazer o máximo para ajudar vocês aí. Maravilha, Kaique. Obrigado, viu? Beleza, pessoal? Eu que agradeço aí o tempo de todo mundo. Valeu. Show de bola, mano. Valeu aí. Valeu, Kaique. Obrigado. Valeu, Kaique.